zaga, a dupla do meio-campo e a dupla do ataque. Sim. Só que faltam 11 jogos, se não me engano, para o Grêmio, 2 contra o Atlético Mineiro, São Paulo, Bahia, Red Bull. Tá fácil para o Mancini. Não tá fácil não a situação no Grêmio. E o Grenal, E tem o jogo atrasado contra o Flamengo ainda. Sim, a lista do Grêmio, ela tá ficando complicada, viu? E é por isso que a gente tá perguntando para você de casa. Vota com a gente. A gente tem uma enquete hoje que é para saber como é que fica a vida do Grêmio no final do ano. E aí a pergunta é o seguinte, já tem que pensar na Série B? Direto e reto, assim. As respostas para você votar, elas são as seguintes. Não tem mais volta ou vai escapar? O Mancini diz que vai escapar, mas ao mesmo tempo faz essa colocação aí do Zé Elias. A gente quer saber o que você, torcedor que acompanha o futebol brasileiro, pensa. E eu também quero dar boa tarde para o Pedro Ivo, para o Fábio Sormani, que estão em casa hoje. E já pergunto, Sormani, tem medo de bruxa? Não tem não. Tudo bem, Dani? Beijo para você, para os companheiros, para o fã de esporte. É o que aconteceu ontem na Arena do Grêmio. Ele me transportou até o ano 2012, quando o Palmeiras foi rebaixado. Ele se encontrava exatamente na mesma posição do Grêmio nesse momento do campeonato. Aí o Palmeiras jogou no Pacaembu, porque o Allianz estava o antigo, né? O Palestra Itália estava em reforma. Jogou no Pacaembu contra o Corinthians, perdeu por 2-0. Houve uma tremenda confusão por conta de um gol do Corinthians. O jogador foi comemorar em frente à torcida, briga em campo, briga na arquibancada, torcedores e a PM, e o Palmeiras foi punido com 4 jogos perdeu o mando de 4 partidas. Foram 3 em Araraquara. A partida final foi imprudente, porque a penúltima partida em Araraquara também já quebraram o pau lá, já houve problema e passaram o último jogo para Araraquara. Enfim, o Palmeiras perdeu 4 mandos e aquilo foi fundamental, foi muito importante para determinar o rebaixamento palmeirense em 2012. Então eu fico imaginando o que pode acontecer com o Grêmio. Se ele for, por um acaso, punido com perda de mando de campo, isso pode ter um peso muito grande nessa luta para evitar o rebaixamento. Nós vamos falar mais para frente do torcedor, né? Eu não sei se posso falar mais ou não, né? Não, vamos. Deixa eu só dar boa tarde pro Pedro também, Sormani, que aí eu volto aí em você pra gente já mostrar as imagens, a nota do Grêmio, porque tem muita coisa para falar aqui, mas a sensação que a gente fica, Pedro, e eu até falei isso agora na abertura, é a cartilha do rebaixamento, né? É um time que começa, e aí eu vou pro campo também, começa vencendo, se perde e toma virada, é o torcedor que perde a cabeça, é o treinador dizendo, como o Zé lembrou, que precisa de muita coisa num curto espaço de tempo. E aí agora podendo perder até 10 mandos de campo ainda, não tem ninguém ajudando o Grêmio, parece, Pedro. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, um beijo. Zé e Facinca aí, Sormani em casa, o fã de esporte com a gente ligado. É um checklist ali, né, Dani? Vai dando aquele sinalzinho de que a coisa está acontecendo, de que cumpriu uma série de situações, como você disse, da cartilha, e acho que vai muito além do campo. O Zé toca num ponto interessante. O Mancini acha que tem que rever a zaga, rever o meio, rever o ataque, rever praticamente tudo. Só que eu acho que é uma situação que vai muito além do campo no Grêmio. Se você não olha para esse Grêmio, você consegue ver uma mínima esperança. Como a gente brincava aqui na semana passada, debatia com o Sormani, a gente achava um Santos apático. O Santos começou a deixar de ser apático, o Santos começou a se entregar em campo, então a gente via uma sinalização de que poderia escapar do rebaixamento. Esse Grêmio você não olha nada, você não consegue identificar um problema específico, porque são muitos, e você não consegue ver nenhum sinal de mudança. Esse Grêmio não começa a virar a chave, esse Grêmio não se esforça para virar a chave. Quando parecia ontem que minimamente poderia virar alguma coisa, toma 2 gols no primeiro tempo. Então, assim, esse checklist, essa cartilha aí, como você bem falou, está sendo cumprido à risca, Dani. É muito difícil hoje olhar para esse Grêmio e imaginar que vai escapar. Já não são mais 6 pontos, são 7 pontos agora do primeiro time fora da zona. Os jogos a menos já não dão aquele alívio. Ah, não, mas tem 2 jogos a menos, tem... Não tem. Então, assim, tudo começa a complicar para o Grêmio. Você não consegue ver uma sinalização positiva para esse time. Torcedor desesperado, essas cenas patéticas, lamentáveis, nada se justifica. Porém, a gente começa a entender esse desespero completo do torcedor gremista. O que aconteceu ontem foi o seguinte, o Rafael Veiga estava dando entrevista ali na saída de campo, né, e os torcedores invadem o gramado. O Sormani tinha falado sobre isso, e agora que a gente está com as imagens, Sormani, eu te passo a palavra, já adiantando aqui o que vai cair no lugar comum, né? Torcedores precisam ser punidos individualmente, além da punição prevista ao Grêmio. Tá fácil de identificar, tem imagens fechadas, dá para congelar, tem como ir atrás dessas pessoas que
são torcedores, mas são torcedores que estão ali com outro propósito. Então, isso aí, ó, dá pra ver a cara de todo mundo. É só querer, Sormani, mas vai nessa que você já tinha falado dessas imagens, aproveita que elas estão passando aí. Não, eu concordo com você, Dani. Tá fácil de identificar todo mundo aí. É só ter um pouquinho de boa vontade. Identifica-se todo mundo dessa confusão e há que se punir. Claro que o Grêmio não pode passar em branco nisso daí. Ele também tem que ser punido. Óbvio que tem, porque a segurança do jogo é a cargo dele, né? E como outros times já foram punidos, eu lembrei o caso do Palmeiras em 2012, não é justo que o Grêmio não seja punido. Ele vai acabar sendo punido, não tem jeito disso. Eu estava falando a respeito do torcedor, né? o torcedor das vitórias, esse eu senti muitas saudades, né? Na época da pandemia. Basta ver o que aconteceu sábado no Maracanã, né? A festa que o Flamengo fez, que a torcida do Flamengo fez, a vitória de 1-0. Coisa linda. Linda, linda. Ah, se tivesse perdido. Esse torcedor de derrotas não fez a menor falta na época da pandemia. Mas é o mesmo torcedor. O torcedor que aplaude nas vitórias é o mesmo torcedor que apedreja nas derrotas. O torcedor que grita é campeão nas campanhas vitoriosas é o mesmo torcedor que empurra o time para a Série B do campeonato. Esse torcedor não faz falta nenhuma. Nenhuma. Sinceramente, gente, eu senti muito pouca falta do torcedor na época da pandemia. A única coisa que me incomodava na pandemia era o DJ. Que era uma coisa fake, de um tremendo mau gosto, alto para burro. Você poderia, inclusive, ouvir os treinadores mais, né? E não dava nem para ouvir. Mas, sincero, esse torcedor, alguém sentiu falta disso aí na época da pandemia? Eu não senti. Nada, zero. Eu não senti, nem um pouco. Essa cena agora, é ridícula. quando ganha, é uma maravilha. Agora, os jogos não são feitos só de vitórias, são dois times. Alguém vai perder ou pode haver um empate, tá? Então, como é que faz? O torcedor não sabe se comportar, ele não faz a menor falta. Não faz. O torcedor faz falta quando o time está ganhando. Só que só um ganha. Ou 4 pensando em Libertadores. E o resto? O resto não faz a menor falta. Eu volto a dizer aqui, eu não senti falta nenhuma do torcedor na época da pandemia. Não senti. É minha opinião. É minha opinião. Entendeu? Porque o torcedor é isso aí, ó. Isso aí é o torcedor. Esse aí aparece aí, mas você vai dizer, mas o torcedor comum não se comporta assim. Comporta-se também. Quando ele está em bando, ele faz arruaça por onde passa. Pode ser na organizada, pode ser na social, pode ser na geral, pode ser em qualquer lugar. Todos se comportam da mesma maneira. Xingam, metem pressão nos jogadores e tudo mais. Tem um amigo meu, um conselheiro do Palmeiras, que hoje de manhã ele me falou o seguinte: Sormani, se tivesse torcida no ano passado, eu duvido que o Palmeiras tivesse vencido a Libertadores e a Copa do Brasil com aquela molecada. Porque na primeira derrota, no primeiro tropeço, a torcida ia meter pressão e a molecada não ia suportar. Sem a torcida, a molecada pôde jogar à vontade, cresceu e o Palmeiras ganhou 2 competições. Isso foram palavras de um torcedor, melhor, de um conselheiro do Palmeiras para mim, que pensa como eu. Os times são reféns desses bandidos, não tem como tirá-los do estádio, eles ajudam a eleger presidente, trocar técnico, mandar embora jogador, mas que não sabem se comportar na hora dos jogos. Eles não são o 12º jogador. Na Vila Belmiro, por exemplo, na derrota contra o América, por 2-0, jogaram uma baqueta no campo, me parece que em direção ao árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, que é péssimo, mas não se justifica isso, jogar uma baqueta no árbitro. Tenha santa paciência. Você vai lá e vai, o desempenho dele, faz assim pra ele e vai embora pra casa. O Santos pode ser multado em 100 mil reais. Para um time pobre, que nem o Santos, 100 mil reais vai fazer muita falta. Ou seja, é o torcedor, que muita gente aí sentia falta. Inclusive vocês da imprensa. Eu sentia falta sim, eu não sou tão generalista dessa maneira, não. Eu acho que existe uma parcela que precisa ser olhada, acho que vale ali uma punição individual e o Grêmio soltou uma nota agora há pouco. Vamos colocar na tela para eu passar a palavra aqui também para os meninos? O Grêmio coloca na nota o seguinte, olha, constatamos que um grupo de torcedores quebrou a cabine e o monitor do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevistas. Informa ainda que outros torcedores invadiram o campo de jogo, confrontaram os policiais, agrediram seguranças, arremessando cadeiras e outros objetos não identificados. Ou seja, aí o Grêmio diz exatamente o que foi feito por esses torcedores. Torcedores não, né? A última coisa que esses caras são torcedores.
Não, eles são torcedores, sim. Eles podem ser bandidos, mas eles torcem. Eles são torcedores. Não vamos tentar aliviar a barra, não. Eles são torcedores, sim. Só que eles são bandidos. Mas eles são torcedores. Você vai na penitenciária, todos os caras têm time. Todos eles têm time. Todos. Você vai lá em qualquer penitenciária do Brasil. Tem que ser tratado como tal. Vai lá, porque time você torce. Incrédulo até agora a facilidade, como eles entram em campo, como eles saem, ninguém faz nada. Não vem passar pano pra torcedor, não. É torcedor também. Quem tá passando pano pra torcedor? Passar pano é outra coisa, pelo contrário. Esses caras são torcedores, isso é vândalo. Isso aí é gente que não tem que estar ali dentro. A gente que não consegue conviver em sociedade. São vândalos que até agora incrédulo como os caras entram tranquilamente no estádio, no campo, saem, ninguém faz nada. Você viu, Dani? Essa cena me chama muita atenção. O cara entra, faz o que quer, quebra a cabine do VAR, quebra a placa de publicidade, quebra material e sai andando e rindo. E tinha uma brigada ali, tinha uma área da brigada, tinha uma parte da brigada ali, tinha área de segurança, tinha gente de staff, né? Aquele pessoal com aquele coelho, ninguém faz nada. O cara fez tudo o que fez e volta para a arquibancada tranquilamente. Até agora eu não consegui entender essa cena, sinceramente. E eu acho que tem que ser tratado como tal. São torcedores? São, mas tem que ser tratado nesse momento como vândalos. Ah, sim. Aí eu vou falar você, mas são torcedores. Um termo adequado aqui pelo horário. Diga. Eu sinceramente, também me causa muita preocupação em relação à falta de organização, de administração do Grêmio em relação ao que aconteceu e vou explicar o porquê. Já se sabe o risco e a situação em que o Grêmio vive, tá? A panela de pressão em que está lá. Pouquíssimos profissionais solicitados para fazer a segurança no estádio. Eu vi ontem uma maioria de torcedores em cima daqueles que estavam tentando coibir a situação. Isso não existe. Não existe. O efetivo solicitado foi muito menor do que o jogo requeriria. Até porque era um clássico nacional, era um duelo pesadíssimo, duas camisas que, de fato, exigem um cuidado diferenciado para um evento de tal porte como está a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E nas imagens, a grosso modo, meia dúzia de policiais contra um bando de delinquentes que fizeram o que fizeram, né? E a gente acompanhou dentro de campo. Então, o Grêmio, para mim, é tão responsável por essa falta de gestão de uma partida como aqueles que fizeram essa barbárie. Sim. O clube tem que ter o mínimo zelo de entender que a situação requer e precisa de medidas muito mais organizadas. Peraí, deixa eu ver o efetivo aqui. Quantos estão disponíveis? Não, eu preciso do máximo. O jogo é perigoso. A gente sabe que o pessoal está num momento complicado. É um jogo pesado, é um clássico nacional. Então, se arriscar ao ponto de achar que nada vai acontecer, de que não, os stewards vão tomar conta do recado como não tomaram, como alguns apanharam dos torcedores, e a gente viu nas imagens, desculpa, é de muita irresponsabilidade. Então, o Grêmio, com todo respeito que os torcedores do Grêmio, aqueles que são de bem, merecem, essa diretoria atual, com essas atitudes, somados a esses caras que fizeram ontem, precisam ser punidos. E aí o Grêmio, em outro trecho dessa nota, ele esclarece que vai tentar identificar, entregar à polícia quem são esses torcedores que aparecem nas imagens. Agora é uma corrida da diretoria do Grêmio para tentar ajudar o time não perder até 10 mandos de campo, que é uma coisa possível. E aí, Zé, o jogador que tem que entrar ali em campo, que já era ruim se jogasse em casa, fora de casa, piora. É o que a gente fala da cartilha do rebaixamento. Sim, piora não só nessa questão de jogar em casa, né, Dani? Piora também na questão da tranquilidade para poder jogar. Porque o jogador já entendeu que se não perder, se não ganhar, vai ter confusão. Se não ganhar, existe a possibilidade do carro ser apedrejado. Se não ganhar, existe a possibilidade de ser agredido. Né? Então o jogador começa a pensar dessa forma. Não só o jogador, mas como os seus familiares também, né, ficam expostos. Então é uma situação lamentável. Eu acho que, assim, eu já falo há um bom tempo, desde que eu entrei aqui na ESPN, é o seguinte: o torcedor, né, entre aspas, as pessoas que fazem esse tipo de coisa... É que uma coisa não exclui a outra, né? Sim, acho que o Pedro e o Sormani ali estão falando a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Os dois têm o lado, né? O seu Sormani está falando sobre torcedor, o Pedro está falando sobre vândalo, e se encaixam, né? Se completam Eles são as duas coisas. Sim, são as duas coisas. Mas, assim, só existe porque não tem leis fortes, duras contra essas pessoas,